Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos junto com vocês para dar início ao nosso programa EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Para você que já é inscrito no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Para você que ainda não é inscrito, que está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Te peço também que pegue a sua caneta, a sua revista, a sua Bíblia, o seu bloco de anotação e vamos para o comentário da lição de número 12. Hoje nós vamos comentar a lição de número 12 de adulto, cujo tema é imerso no Espírito nos últimos dias. Esse tema é um tema escatológico. Ezequiel está falando aqui do milênio. Então nós vamos estudar sobre a doutrina do milênio, ok? E aí eu te peço que você fique comigo até o final desse vídeo para você aprender mais da palavra de Deus. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O nosso comentarista, a leitura em classe, está em Ezequiel 47, verso 1 ao 12. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. O comentarista é o pastor Ezequiel Soares, e ele divide a lição em 3 tópicos principais. O primeiro tópico, o aspecto escatológico. O segundo tópico da nossa lição, sobre a implicação pneumatológica. E o terceiro e último tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. É uma lição promissora, e nós estaremos comentando essa lição e peço que você fique conosco até o final do nosso comentário. Tá? Então nós temos aqui na nossa introdução, já iniciando a nossa lição, nós temos na introdução, nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é uma verdade que está registrado na Bíblia. O homem ser cheio do Espírito Santo sempre foi a vontade de Deus. Com a queda, o homem perdeu essa presença do Espírito Santo de Deus. Mas é promessa de Deus, e é vontade de Deus que um dia, todos os seres humanos sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus e é uma promessa para aqueles que crêem. Foi isso que Deus mostrou ao profeta Ezequiel. O capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Nesta lição veremos que este capítulo tem um aspecto escatológico, tá? Em relação com o período do milênio. Esse capítulo tem também um aspecto pneumatológico, ou seja, as águas descritas no livro pode ser comparada ao enchimento do crente com o Espírito Santo. E finalmente, o presente capítulo desdobra a visão também escatológica. Tá? O livro com o reavivamento geográfico do Vale do Mar Morto. Então ele tem, no seu desenrolar, nós temos aqui, ele fala do aspecto pneumatológico do Espírito Santo, também desdobra o aspecto escatológico, porque vai ser no milênio esses acontecimentos, e também tem um aspecto geográfico do Vale do Mar Morto, porque aonde essas águas vivas, saradoras, chegarem, ela vai desembocar, ela vai desaguar no Mar Morto, então tudo terá vida novamente, que o Mar Morto vai produzir milhões e milhares de peixe. E o lugar que essa água for passando,
haverá vida. As árvores que nascerá ao lado, a banda direita e a banda esquerda desse rio, as árvores darão fruto na estação, servirá de alimento para as nações e a sua folha de remédio para as pessoas. Então é muito importante, é um capítulo escatológico para o milênio. Porém tem relação com o enchimento do crente com o Espírito Santo. No nosso primeiro tópico sobre o aspecto escatológico, escaton significa tratado e logia, estudo. Então, escatologia significa tratado dos acontecimentos dos últimos dias. Tá? As verdades expressas nesse tópico são duas. Primeiro, as medidas do templo que o profeta viu revela a existência de um templo literal e não espiritual. Então aqui nós não podemos entender essa visão escatológica de Ezequiel como um templo simbólico, como muitas escolas escatológicas entendem. Mas nós pré-milenistas, né, nós pré-tribulacionistas, acreditamos no templo literal. As águas que saem dessa porta será uma nascente literal também. Então, essas águas não é simbólica, mas ela é literal. Isso acontecerá no milênio. Tá? Lá em Jerusalém, né, a cidade santa, tá? Não a santa cidade, mas a cidade santa que está em Jerusalém, sairá debaixo do seu umbral, da sua porta, né, e descerá um rio. E aonde esse rio for passando, então vai ter vida. É água chamada águas saradoras. Né? Debaixo dos umbrais, saindo essas águas cristalinas, ali da cidade de Jerusalém, aonde vai ser construído o templo, ou o novo templo, no milênio. Estaremos, então, estudando essas verdades. E será, ou se fará, um grande rio que modificará a geografia da terra. Tá? Aonde é árido, haverá água, e onde é estéril, haverá vida, aonde passar esse rio de água cristalina saradora. O guia celestial que conduz Ezequiel pelo caminho era o próprio Senhor Jesus, pois ele é o caminho. João 14:6. Então é apresentado a Ezequiel um guia espiritual, um homem, né, uma espécie de um homem com uma visão de bronze, tá? Algo assim extraordinário. E esse é a teofonia do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse homem celestial, esse guia, ele vai levando Ezequiel e mostrando a medida do templo, os utensílios, apresentando a Ezequiel. Esse guia que conduzia Ezequiel, mostrando o templo, é devido à porta que está da banda do Oriente, a porta da banda do Oriente estar fechada, esse guia leva Ezequiel e sai pelo portão ou pela porta do norte, contornando o templo no sentido horário, em direção à porta que está fechada do lado do Oriente. Por isso ele sai pelo portão, tá? Contornando no portão do norte, porque a porta que está da banda do Oriente está fechada. Ele sai contornando para chegar à porta do lado de fora, para mostrar a Ezequiel, né, as maravilhas do Senhor. Então e por isso estará fechada Ezequiel 44:2, e ninguém entrará por ela. No período dos 2 templos dessa porta, nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico da visão de Ezequiel. Então, no período do templo de Salomão, no período do templo de Zorobabel, quando Salomão construiu o templo e foi destruído, né, no pré-exílio, quando estava para o exílio, foi destruído pela Babilônia. Zorobabel, depois de 70 anos do cativeiro, que eles voltam, Zorobabel reconstrói esse templo. Essa porta nunca esteve fechada, que se dá para o Oriente, para o leste. Mas no período do milênio, Ezequiel vê Deus vindo pelo mesmo caminho que ele viu na sua primeira visão, né? A glória de Deus, a presença de Deus saindo para a porta que se dava para o Oriente, para o leste. E agora no milênio ele vê essa glória, a presença de Deus voltando no mesmo caminho.
e após entrar no milênio por essa porta, ela será fechada, porque o Senhor passou por ela e ninguém mais passará. Essa visão tem uma linguagem apocalíptica e escatológica. Está em paralelo com Apocalipse 22, verso 1 ao 2. Nessa visão, Ezequiel vê toda sorte de árvore que dá fruto para comer. E essas árvores produzem frutos nas suas estações. Essa visão aponta para o milênio. Então, da banda do lado direito e da banda do lado esquerdo dessa água saradora, desse rio, então haverá árvores com frutos para alimento das nações e folha para remédio para as pessoas. Essas árvores produzirão fruto na sua estação. Então essa visão aponta para o milênio, ela é escatológica. Mas a visão do apóstolo João, que está em Apocalipse, o autor do Apocalipse, aponta para a eternidade. João tem uma visão semelhante, mas essa visão de João é para o novo céu e para a nova terra, e não para o milênio. Tá? Ambos os textos são literais, tá? Tanto de João como de Ezequiel. No novo céu e na nova terra não existe mar. Essa é a diferença. Lá não há mar. Tá? Ainda no milênio haverá o rio que sai do umbral, então certamente o mar existirá. Mas porém na visão de João não haverá mar no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 e 1. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo. O fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Então leva a visão escatológica do que acontecerá no milênio, tá? Solar, ok? No templo de Salomão, no templo de Zorobabel, foi construído Zorobabel, e na reforma que Herodes fez no templo, a porta estava aberta, mas no milênio, quando a presença de Deus, a glória de Deus voltar para Israel ali, na santa cidade, então essa porta vai ser fechada porque o Senhor passou por ela. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, sobre a implicação pneumatológica. É o que a Bíblia vai ensinar sobre o Espírito Santo. Então nessa relação aqui nós vamos ver a respeito do Espírito Santo de Deus. As águas em que o ser celestial levou o profeta Ezequiel passar, refere-se ao grau de aprofundamento e intimidade com o Espírito Santo. Efésios 5 e 18. Foram 4 níveis de água. Primeiro o tornozelo, depois deu nos joelhos, depois nos lombos e depois disse que não dava mais pé, tinha que atravessar o ribeiro a nado. Então são os 4 níveis. Então esses níveis referem-se ao grau de aprofundamento de comunhão com o Espírito Santo, Efésios 5 e 18. Repetindo aqui, que cada crente precisa buscar. A experiência da imersão do profeta nas águas tem implicação teológica profundas. João 7, 37 e ao 39, onde Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Então estão correlatos, está aí um paralelo dessa visão de Ezequiel com a operação do Espírito Santo de Deus. Essas 4, referindo esses quatro posições que Ezequiel diz a respeito do aprofundamento da intimidade com o Espírito Santo, que as águas primeiro davam no tornozelo, depois nos joelhos, nos lombos e depois era um ribeiro que não se dá a passar a pé, mas a nado. Então esses níveis referem-se ao grau de aprofundamento de comunhão com o Espírito Santo. Efésios 5 e 18. Tá? Que cada crente precisa buscar. A experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Repetindo novamente, João 7, 37 ao 39. O Espírito Santo é simbolizado pelas águas, ou pela água. A água é um símbolo do Espírito Santo. Nós temos isso na Bíblia. 1 João, capítulo 5 e verso 6, ou primeira carta de João.
A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, sem dúvida. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Então, o crente sem a presença do Espírito Santo, ele certamente morrerá espiritualmente. E ele precisa de estar sedento do Espírito Santo para ele viver para Deus espiritualmente. Porém, não podemos esquecer que o Senhor Jesus é a fonte da água viva. João 4 e versículo 14. O Espírito Santo também é a terceira pessoa da Trindade, né? Todos os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo nível, tá? Porém, na colocação numérica, ele está na terceira, né, posição da Trindade, mas todos três são Deus. Nenhum é menor do que o outro, mas todos são iguais. Mas aí, na teologia, nós temos essa colocação para nós definirmos, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A simbologia da água indica que o cristão deve estar sempre nos domínios do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4 e verso 8. O cristão tem que estar cheio do Espírito Santo para vencer as lutas. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Ezequiel 47, verso 3 ao 5. Então tem tudo a ver com o crente cheio do Espírito Santo. Embora essas águas sanadoras, no milênio, ela trará vida nos lugares inférteis da terra, por onde ela passar, principalmente ali no vale do Mar Morto. Haverá abundância de peixe. Avançando para o terceiro tópico, sobre o contexto geográfico do Vale do Mar Morto. Tá? Então nós vamos ver aqui nesse último tópico esse contexto. O Mar Morto fica localizado no norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, tá? No sul do país, na margem do Mar Vermelho. Deuteronômio capítulo 1 e verso 1. Esta região inclui a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim, né? que é um tipo de vegetação mais rústica, que aguenta, né, a aridez, mas ali não nasce. Deuteronômio 29 e verso 23. Porém, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, e esse quadro profético é do milênio. Então, aonde passar essa água que Ezequiel viu brotando ali do templo, então vai sarar toda a terra estéril, principalmente o Mar Morto. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto, sarando-se, de modo que a vida era novamente possível nele. Esta é outra característica das águas que flui do templo de Deus. Ela dá vida. Né? Então tudo que vem de Deus é vida, ele dá vida. Né? O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. Então aí há um paralelo, né, entre essas águas e o poder do Espírito Santo em nossa vida. Ele pode transformar o mais vil pecador. Quanto mais essas águas sanadoras não poderá fazer no milênio, né, para a saúde das nações. Conclusão da nossa lição, chegamos ao final dessa lição, graças a Deus, né, a 12ª lição, ainda temos a 13ª, que nós vamos posteriormente gravar para vocês aprender mais da palavra de Deus. Conclusão: as águas que saíam do umbral e do trono de Deus e do Cordeiro eram terapêuticas e medicinais e saradoras. Em Apocalipse, essas águas apontam para Cristo
e para o Espírito Santo. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a fusão do Espírito Santo sem medida. Isso é só o nosso Deus que pode fazer, né? Então o crente já é abençoado no século 21 pelo Espírito Santo, esse símbolo da água sanadora, que cura, que liberta o mais vil pecador. E no milênio nós veremos literalmente esse rio de água cristalina correndo e passando pelos lugares inférteis, né, áridos da terra, e chegando ao Mar Morto e trazendo vinda com a mudança, e as árvores que nascer, né, ao lado desse rio será o seu fruto para alimento das nações e as suas folhas para a cura das pessoas. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera!